Novamente, boa tarde a todos, a todas. Com imensa satisfação que venho conversar com vocês um pouco sobre a reforma da Previdência, reforma essa que nos rendeu, né, Roberto? Algumas noites mal dormidas, muito cansaço, mas posso afirmar para os senhores e senhoras que, se a reforma não passou, boa parte se deve à luta incessante da OAB. A OAB encampou a luta contra a reforma da Previdência, tanto a OAB de Minas Gerais, dando apoio total à Comissão de Direito Previdenciário, a qual sou presidente, quanto o Conselho Federal também, entendendo que a reforma da Previdência, nos termos como está, ela reduz drasticamente direitos sociais tão importantes e conquistados ao longo de vários anos, de muita luta social e de muito trabalho. Antes de começar a falar dos pontos principais da reforma, é importante só fazer uma situação histórica que o governo Michel Temer, o presidente Michel Temer, em dezembro de 2016, quando todo mundo, mais uma vez dezembro, quando todo mundo já pensava nas festividades, ele envia para o Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, que ganha o número de 287, a PEC 287, com situações muito pouco imagináveis do ponto de vista de reforma, como, por exemplo, a instituição de idade mínima para homens e mulheres e trabalhadores rurais, todos aos 65 anos. A instituição de 49 anos de contribuição para atingir a aposentadoria plena. Não estou dizendo o teto, estou falando da aposentadoria de 100%. O que queria, mais ou menos, dizer que o brasileiro teria que começar a trabalhar aos 16 anos de idade e ficar nem um mês sequer desempregado ou sem contribuir para se aposentar aos 65 anos de idade. Era algo inimaginável. Essa PEC vai para a Câmara dos Deputados e sofre uma pressão popular muito grande, pressão de sindicatos, entidades de classe, da própria OAB, da própria população, e alguns ajustes foram sendo feitos, mas eles continuaram duros da mesma forma. E aqui eu vou trabalhar alguns pontos que talvez vocês já tenham ouvido, mas é bom a gente reforçar, porque vai atingir toda a população brasileira. Um ponto importante é a instituição da idade mínima para homens aos 65 anos e mulheres aos 62 anos. Eu falava há pouco que ontem é o Dia Internacional das Mulheres, foi o Dia Internacional das Mulheres, e as mulheres são uma das mais prejudicadas na reforma da Previdência. Ou seja, a mulher sai de 55 anos, que é uma das possibilidades de aposentação hoje, e pula para 62 anos de idade. Os homens, nós já somos aos 65 anos de idade, uma das possibilidades de aposentadoria. Na outra ponta, o que isso quer dizer? Existe o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqueles muitos brasileiros que começam a trabalhar cedo, muitos inclusive com carteira assinada, e trabalham por 35 anos hoje, os homens e as mulheres, 30 anos de contribuição, acaba a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A instituição da idade mínima, ela extingue a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí tem um detalhe muito importante, muito pouco falado, que se chama cláusula de ajuste automático da idade mínima, vulgarmente chamada de cláusula de gatilho. O que seria o ajuste automático da idade mínima? Segundo o texto da PEC, a cada ano que o brasileiro viver a mais, existe o aumento também de 1 ano na idade mínima. Só para que vocês tenham uma ideia, nós vivemos mais ou menos, de acordo com o IBGE, 0,23 anos a mais a cada ano. É claro que isso chega num ponto que tem um limite. Mas se a gente for pegar mais ou menos para arredondar 0,25, a cada 4 anos o brasileiro vive 1 ano a mais. Então, daqui 40 anos, a aposentadoria dos homens não será mais de 65 anos, será de 75 anos. Na minha visão, não sei a de vocês, é algo inimaginável.
Tudo bem que nós estamos vivendo mais, mas a gente já tem uma certa idade. Então, os nossos filhos, talvez os nossos netos, eles terão uma qualidade de vida, uma possibilidade de vida maior do que a nossa. E a gente tem que ser muito realista, porque o nosso momento de fala, o nosso local de fala, geralmente é no ar-condicionado dos nossos escritórios. Quando a gente começa a observar um pouco mais a realidade, Minas são muitas, se a gente for pegar a região, por exemplo, do norte de Minas, ou algumas regiões pobres de Minas Gerais, dificilmente o trabalhador vai atingir os 65 anos de idade. Alguns estados do Brasil, a expectativa de vida é de 65 anos, como, por exemplo, no Piauí, no Maranhão. Isso quer dizer que o brasileiro lá do Piauí, lá do Maranhão, ele vai fazer 65 anos e não vai receber aposentadoria porque ele vai morrer. Em algumas cidades brasileiras, como, por exemplo, São Paulo, se a gente for pegar 2 bairros muito próximos, então eu estou falando do Jardim Ângela, que é uma grande favela da cidade de São Paulo, e o bairro do Morumbi. No Morumbi, a expectativa de vida, segundo o IBGE, é algo em torno de 76 anos. No Jardim Ângela, é de 59 anos de idade. Então, dentro de uma mesma cidade, de uma mesma realidade, nós temos realidades diferentes para uma mesma população, que é a população brasileira. Tudo bem, muitos países, quando a gente observa o direito comparado, já tem a instituição de uma idade mínima. Mas nós ainda somos um país em vias de desenvolvimento com várias mazelas sociais. E daí a gente querer tratar todos da mesma forma, com instituição de idade mínima e com cláusula de gatilho, na minha opinião, é algo inaceitável. As mulheres também, segundo a Organização Internacional do Trabalho, trabalham em seus lares, em média, 17 horas por semana, enquanto nós, homens, trabalhamos 4 horas, em média, por semana. Daí, uma das justificativas para tratamento diferenciado entre homens e mulheres. As mulheres ganham, em média, menores salários do que os homens exercendo a mesma função no Brasil. Daí, o tratamento diferenciado entre homens e mulheres do ponto de vista previdenciário. E isso não foi levado em consideração quando o presidente Michel Temer envia para o Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, vulgarmente chamada de reforma da Previdência. Depois, tanto na proposta do Michel Temer, que foi mantida também nas discussões no âmbito da Câmara dos Deputados, é a não acumulação dos benefícios de pensão por morte e aposentadoria, o que, na minha visão, é algo também inimaginável. Pensão por morte, qual que é o fato instituidor, o fato gerador da pensão por morte? Morte. Você tem um companheiro, uma companheira ou cônjuge que faleceu, esse cônjuge pagou a previdência durante vários anos, ele faleceu, você vai receber a pensão por morte. E a aposentadoria devido às contribuições pessoais de cada trabalhador. Então, são questões que, até hoje, o governo federal não conseguiu explicar o porquê da não acumulação de aposentadoria e pensão por morte, lembrando, acima de 2 salários mínimos. Então, quando o presidente Michel Temer, e vejam bem, essa é uma fala apartidária, tá? Não tem partido, mas quando o presidente Michel Temer faz propagandas caríssimas na televisão, na rádio, nos aeroportos, falando, olha, a reforma da Previdência não vai atingir as pessoas que já se aposentaram. Mentira. Se você tem lá um pai que é aposentado com um valor de R$2.000 e a sua mãe, que recebe também uma aposentadoria de salário mínimo, se a sua mãe morre, seu pai não vai receber pensão dela. E aí, o discurso do governo, inicialmente, era de que a Previdência vai quebrar. A Previdência vai quebrar. Existem falas de outros presidentes, como, por exemplo, o presidente Fernando Collor de Mello, que afirmava que a Previdência ia quebrar. De lá para cá, não quebrou e não vai quebrar, porque entra muito dinheiro. E quem está falando isso não é o Anderson Avelino, não. Quem falou isso foi a CPI da Previdência no Senado, que, por unanimidade, ou seja, tanto senadores aliados quanto senadores não aliados ao governo, votaram a favor de que a Previdência Social não é deficitária.
entra dinheiro e muito dinheiro para a Seguridade Social. Só a título de exemplo, a Petrobras publicou no site dela essa semana que a gasolina sai lá da refinaria a R$ 1,38 e chega na bomba a gente pagando a R$ 4,40, R$ 4,30, R$ 4,50. Eu costumo brincar que você paga um tributo e leva de brinde um pouquinho de gasolina. Boa parte dessa tributação, que é a COFINS, vai para a Seguridade Social. Então, o dinheiro da Seguridade Social entra de toda forma. Jogo do Cruzeiro, jogo do Atlético, parte vai para a Seguridade Social. Quando você faz uma fezinha lá na Mega Sena, parte vai para a Seguridade Social. Aquilo que é descontado do patrão, aquilo que é descontado do empregado, vai para a Seguridade Social. Imposto de importação, vai para a Seguridade Social. Está lá no artigo 195, incisos 1º a 4º da Constituição da República. Depois, existe também a alteração na forma de cálculo dos benefícios de aposentadoria. O governo vem falando, olha, nós estamos acabando com o fator previdenciário. É lógico, você está acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, para que vai ter fator previdenciário? Mas aí a pessoa pode confundir e falar, não, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que, em regra, diminui o valor das aposentadorias. Isso é verdade. Então, se vai acabar com o fator previdenciário, a população fica até um pouco feliz, não é? Só que você muda também a forma de calcular o valor do benefício previdenciário que você vai receber. Então, o governo tira o fator com uma mão e retira do valor do benefício com duas. No frigir dos ovos, a população vai receber valores menores ainda de benefícios previdenciários. E hoje, recentemente, o teto do INSS foi majorado para R$ 5.547,81. Só que o valor médio recebido no Brasil é a fortuna de R$ 1.283. E aí, como o governo já não estava colando mais aquele discurso de que a Previdência ela é deficitária, as pessoas buscaram informação, a própria OAB bateu de frente, inclusive com várias audiências públicas em nível de Brasil, nós tivemos aqui em Minas também, de que a Previdência ela não é deficitária, aí o governo muda o discurso. Agora nós vamos acabar com os privilégios. Calma, acabar com o privilégio? O valor médio recebido por um cidadão no Brasil, no regime geral, é de R$ 1.280, você está acabando com o privilégio? E o máximo, é muito difícil você atingir o teto, é de R$ 5.547,81, isso é privilégio? Privilégio nada, a gente está pagando e pagando muito por Previdência. Aí vem o discurso do servidor público. Ah, tem servidor público que recebe altos valores de aposentadorias e pensões. É discutível, mas ele também pagou a mais. Ele teve descontado aqui em Minas Gerais, servidor público estadual, 11%, inclusive acima do teto do regime geral. Lembrando que quem entra hoje no Serviço Público Federal depois de 2013, ou seja, a partir de 2014, seja magistrado, seja um promotor, seja um fiscal de renda, aqueles servidores públicos que têm salários mais elevados, ele vai aposentar hoje, no máximo, com o teto do INSS. Se ele quiser, aí a segunda parte não é obrigatória, ele vai pagar a previdência complementar do servidor público, mas também não existe mais a paridade e integralidade para aqueles que entraram depois de 2014 no serviço público. Lembrando também que quem entrou entre 2003, Emenda Constitucional 41, e 2013, que foi a instituição do FUNPRESP, ele vai aposentar pela média de 80% das maiores contribuições. Também não tem integralidade e paridade. Então, percebam que muitas reformas foram sendo realizadas ao longo dos anos, seja pela Emenda 20 de 98, seja pela Emenda 41 de 2003, e outras emendas também, que já deram um ajuste na Previdência Social no Brasil. Hoje, os nossos parlamentares, eles chegaram à conclusão de que, para atingir a aposentadoria plena no Brasil, 49 anos é muito. Mas 40 está bom. Será que 40 anos é um tempo razoável para a gente atingir a aposentadoria plena? E vejam bem, não estou falando para receber o teto, estou falando para receber 100% do valor do benefício. Só para que vocês tenham uma ideia,
o INSS já fez um estudo muito sério de que, em média, no Brasil, a cada 12 meses, o brasileiro contribui, em média, com 7 parcelas. Em média. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive num país de economia vida louca, né? Eu sou da década de 70, eu já vi quantas crises econômicas no Brasil, e talvez todos vocês já tenham visto. Quando a gente achou que a gente ia comprar a Europa alguns anos atrás, o avião põe o bico para baixo, a gente entra numa nova crise econômica e assim vai vivendo. Se eu estou falando de crise econômica, eu estou falando de desemprego. Se eu estou falando de desemprego, menos pessoas contribuindo para a Previdência Social. Então, se em média, a cada 12 meses, o brasileiro contribui com 7 parcelas para o INSS, quantos anos ele vai ter que trabalhar para conseguir 40 anos redondos de tempo de contribuição? Mais ou menos 70 anos de contribuição, para atingir o benefício pleno. Então, eu estou dizendo que nós estamos formando uma legião de salário mínimo no Brasil. Essa é a ideia do governo federal. Todo mundo vai receber salário mínimo. E quem conseguir atingir o teto, porque você tem que ter uma média de 80% batendo no teto da sua vida contributiva, esse cara vai ter ganhado bem a vida inteira. Ele vai ter que começar a ganhar pelo teto lá com 7, 8 anos de profissão, o que é muito raro. Né? Imagine qualquer trabalhador de várias outras profissões no Brasil já começar hoje ganhando 5.547, que é o teto hoje do INSS. É muito complicado. E aí, já terminando a minha fala e respeitando os meus 15 minutos que me restaram, existem também dúvidas sobre a aposentadoria especial, porque o texto da PEC, o inicial, ele falava que o trabalhador ele teria que provar o efetivo dano à sua saúde para ter acesso à aposentadoria especial. São aquelas pessoas expostas a agentes físicos, químicos e biológicos. E aí eu pergunto, gente, vamos ser práticos. Quem advoga no previdenciário sabe, para pegar um PPP é uma luta, não é? Quando você consegue pegar um PPP, o que é o PPP? O perfil profissiográfico previdenciário. Aí vem sempre lá, o EPI é efetivo? Sim, 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 sim. Você chega no INSS, não vou enquadrar em aposentadoria especial. Se já é difícil hoje, como é que eu vou provar para o INSS, na prática, que houve efetivo dano à saúde daquele trabalhador? E aí eu vou dar um exemplo também para vocês. O pessoal que trabalha na CEMIG, com eletricidade, às vezes ele vai passar boa parte da vida dele sem ter nenhum acidente. Mas, às vezes, se ele tiver um, ele morre. Aí ele não precisa nem provar o efetivo dano à saúde, é só apresentar a certidão de óbito. Então, são situações de redução de direitos sociais, né, que são, na minha opinião, primeiro, irrazoáveis. Por quê? Porque não tem necessidade do ponto de vista do discurso de que a Previdência ela vai quebrar. Ah, mas o brasileiro vive mais. Tem vivido mais, eu concordo. Vamos fazer uma reforma com uma regra de transição mais alongada, mais distante, para aquelas pessoas que estão entrando agora no sistema previdenciário. Porque foi bem dito aqui pela doutora Gisele Kravichinchi, o brasileiro está descrente com a previdência pública, né? Com regime geral, com regime próprio. Os militares ainda não mexeram, mas a hora deles vai chegar, não tem como. Se mexeu em todo mundo, por que não vai mexer nos militares? Então, nós estamos descrentes, né, desmotivados com a Previdência Social no Brasil. E muitos de nós, respeitando, obviamente, a opinião de cada um, está comprando a ideia de que a Previdência ela é deficitária. E está se comprando a ideia também de que nós temos que caçar os marajás, né? Vamos acabar com os privilégios. O Supremo deu uma decisão recente agora que, do ponto de vista previdenciário, é muito importante. Ou seja, nenhum servidor público no Brasil vai poder receber acima do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não precisa mexer na Previdência, não é? Ou seja, aquelas aposentadorias de 50, 60, 70 mil reais, 90 mil reais, vão bater no teto. A discussão, óbvio, jurídica, se está mexendo com direito adquirido, se está reduzindo direito adquirido, é uma outra discussão. Mas uma reforma administrativa, na minha opinião,
é muito mais importante do ponto de vista do ajuste das contas públicas do que a reforma da Previdência. E só para terminar a minha fala, no ano passado nós pagamos 47% de toda a arrecadação de juros da dívida pública. Não estou falando de dívida, estou falando de juros. É como se nós, brasileiros, estivéssemos pagando o rotativo do cartão de crédito. Esse ano a previsão é de que nós tenhamos que pagar 51% de toda a arrecadação. Quando eu olho a metade do bolo comprometido com juros da dívida pública, eu vou olhar para a outra metade do bolo, que são investimentos em saúde, educação, saneamento básico, etc. A grande fatia está lá na Previdência Social. E aí o governo fala, olha, da onde a gente tem para tirar dinheiro, para pagar mais juros da dívida pública, é na Previdência Social, porque arrecada muito. Se Previdência Social fosse deficitária, gente, banco não estava louco com Previdência privada. Banco não estava correndo atrás de Previdência privada se fosse deficitário. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras e estou disponível para eventuais perguntas.